Agora estou fazendo uma das coisas que eu sempre busquei na vida, que é estudar fotografia. Estou numa turma, numa escola de fotografia lá em Florianópolis, tá? Que a turma, de vez em quando, vem se aconselhar comigo por que fica tão tranquila. Porque todos da turma, só eu sou a exceção, porque eu estou indo para viver a experiência da fotografia, com todos esses conhecimentos assim, essas convicções que eu tenho. Tá? Eu sei que não vão ser 2, 3, 4 aulas que já vão me fazer uma fotógrafa. Eu sei que o meu objetivo não é me tornar, eu não tenho esse objetivo de me tornar fotógrafa profissional, famosa. Eu quero viver a experiência da fotografia. Eu valorizo, estou desde agosto do ano passado estudando isso, eu já valorizo tudo que eu sei. Eu já valorizo o percurso. Olha, eu valorizo tudo o que eu sei. Como é que está a turma? A turma está assim: não sou fotógrafo profissional ainda, não me arrisco ainda a fazer trabalhos externos, estão ansiosos. Tá? E eles não olham para o que já aprenderam, eles olham para o que falta, sempre o que falta. Né? Aí chega o professor com uma coisa nova, eu vejo assim, puxa, que legal, mais uma coisa. Não desconsidero o que eu aprendi. Eles fazem assim, ai, mais uma coisa difícil, não vou dar conta. E não vivem a experiência. É a experiência que dá o sentido. Então eu não estou preocupada, eu não crio expectativas sobre mim e sobre o que os outros vão querer de mim, ou os professores. Eu quero viver a experiência da fotografia. A escola é assim, gente. Não é tão difícil de ser entendido. O problema são as barreiras de pensamento. Então, se uma criança, se pais de estudantes com deficiência, sei que muitos aqui são dos anos finais, parece, às vezes tem a impressão que a cobrança é maior, porque daí tem a matemática, a geografia, a história, tem que dar conta do conteúdo e tal, tem as provas, E os pais dos próprios estudantes com deficiência chegou, já adentrou os anos finais e ainda não está lendo e escrevendo como deveria, e desconsidera tudo que o menino viveu de experiência, os próprios professores desconsideram. Não dá para desconsiderar. Estudos já demonstram que pessoas com deficiência já estão nascendo bem diferente de como nasciam, bem mais ligadas, estão vivendo mais, estão casando, estão se reconhecendo mais. Não é porque não aprenderam matemática e ler e escrever, mas é porque viveram a experiência do comum. É isso que dá vida a elas e a todos que passam a viver numa escola que reflete a vida como ela é. E sei que vocês podem me dizer isso, tem todas as preocupações de um sistema rígido, mas nós estamos aqui, como nos ensinou o Foucault, para travar batalhas diárias de rompimento daquilo que não dá conta das diferenças humanas. Tá? Então, gente, eu vou parar aqui para abrir, tá? Para a gente discutir. Acho que até avancei um pouquinho, do combinado, Denise? Mas, enfim, precisava abordar isso para vocês e queria ouvir agora de vocês quais as inquietações, as dúvidas, ou até mesmo, a partir da nossa fala agora inicial, ou da experiência de vocês, ou juntando uma coisa com outra, depoimentos. Isso também enriquece, tá bom? Então agora é com vocês. Aproveitar para tomar uma aguinha enquanto vocês pensam. E aí, pessoal?
E aí? A turma do fundão. Vou lá fazer pergunta para a turma do fundão. Claro. Eu gostei bastante hoje de manhã, quando a senhora comentou, eu comentei agora ali também, a respeito dos recursos utilizados na sala de aula, do professor, se ele tem que fazer alguma coisa diferente, uma aula diferente, quando ele tem os alunos com deficiência. Gostei bastante que a senhora comentou ali, que a aula não precisa ser diferente, porque eu tenho um aluno com um determinado tipo de deficiência na sala de aula. Eu posso estar fazendo atividades diferenciadas depois. Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho para eles, que eu gostei bastante disso. Acho que isso vai clarear bastante o trabalho de todos. Obrigada. Então, bem lembrado, secretária. Olha, às vezes nós temos distorções, né, sobre a inclusão. Uma delas é achar que fazer inclusão é planejar de forma individualizada, né? Gente, primeiro que é impraticável. Tem numa sala, não sei a realidade daqui, 30 alunos, 25, certo? 30, 32, né? 32,5, 32. Então, 32 alunos. Planejar para cada um não está consubstanciado para a inclusão, tá? Porque a sala de aula, olha só, essa é a máxima, é espaço coletivo. Não é espaço individualizado, particularizado, né? Não é essa coisa que às vezes os pais reivindicam, tem que estar ali do lado. Não! Né? Sala de aula é um espaço coletivo onde você planeja para todos. O que é planejar para todos? Planejar para todos é mais ou menos assim. A professora Edenise entrou em contato. Professora Rosângela, eu queria um tema lá para trabalhar com meus professores e equipes e tal, que é inclusão. Tá bom, Edenise. Carga horária, tanto. O tema é inclusão. A Edenise não me disse assim, professora, tem um grupo que ainda está bem, entrou agora na rede, a senhora planeja assim, outro. Não tem como fazer isso. O espaço é coletivo. Me deu o tema e eu fiz o meu planejamento. O planejamento é do professor e a autonomia é do professor. E claro, o professor planeja aquilo que ele considera importante para os seus alunos. Eu planejei e organizei a minha fala com aquilo que eu acho importante para os professores, para as equipes. Estou dando o melhor de mim, mesmo que o melhor de mim não seja o melhor para vocês, certo? Todos vocês, sem exceção, estrutaram de igual forma. Então veja, espaço público, coletivo, planejei para todos, tá? Muito bem. Não posso querer agora fazer assim, secretária, vamos trancar a portinha ali, eu tenho aqui provas de 5 questões e só sai daqui quem responder as 5 questões com base no que eu explanei. Não dá certo. Não vai sair todo mundo. Sabe por quê? Porque o ensino é para todos. Eu ensinei essa parte, ensino no sentido de, explanar para todos. A aprendizagem de cada um eu não controlo. Então o professor Adriano pode ter tido uma compreensão num ponto que a professora Edenise não compreendeu e ela em outro ponto que ele não compreendeu. Tem pessoas aqui, talvez não tenham entendido nada, outras tenham entendido tudo, outras tenham entendido e ainda não concordado. Eu não controlo isso, porque a aprendizagem ela é incontrolável de fora. Isso a gente custa muito a entender. O ensino é planejado, a aprendizagem de cada um é incontrolável de fora. Então, um dos sofrimentos que a gente tem na educação é que a gente quer controlar a aprendizagem. Os pais querem controlar a aprendizagem. Não, eu tenho que oferecer
o melhor do ensino para todos. Eu não posso ensinar para todos aqui, e aqui no cantinho fica o estudante com deficiência, com um professor de apoio ensinando, e muitas vezes, não digam que não, porque eu já vi, algo que nem é o assunto da aula. Isso não tem nada a ver com a inclusão. Está todo mundo fervendo ali, estudando sobre o Egito. Aqui a gente tem uma compreensão que o menino não vai entender o Egito, ele não está nem alfabetizado, dá umas atividades de alfabetização e fica ele aqui num canto. Sala de aula não é esse espaço para essa individualização. Então, uma coisa que nos libera como professores, e nos libera não porque é bom para nós, é bom para todos. O planejamento é para todos, certo? Agora, vou dar um exemplo aqui. Sei lá, a gente está trabalhando o Egito, por exemplo que eu dei pela manhã, o Egito, tá? Opa, vamos discutir tudo que diz respeito ao Egito com todo mundo. As atividades sobre o assunto, aí sim, elas podem ser diversificadas. Não individualizadas, diversificadas, tá? Individualizar é 90% recebe uma atividade igual e o menino aqui uma que se diferencia. Isso dá problema com a alteridade. O que é diversificar? É buscar atividades as mais variadas possíveis para aquele assunto. Então eu posso ter atividade, sei lá, posso ter um texto sobre o assunto que um grupo vai ler e depois vai apresentar. Cada um sabe da sua área, né? Eu posso ter um jornal sobre o assunto que alguém vai analisar, uma redação para ser feita sobre o assunto, trazer alguém que fale sobre o assunto, fazer uma maquete das pirâmides. Um grupo lá se interessou só pelos faraós. Professor, nós aqui somos fascinados pelo faraó, a gente pode falar? Pode! Por que todo mundo tem que aprender tudo sobre o Egito? Se um grupo quer se dedicar só à questão dos faraós. Então, essa diversidade de atividades, tarefas, é o que enriquece para todos. E aquela pessoa com deficiência vai se encaixar em alguma parte. Tá? É diferente de eu diferenciar o planejamento. Né? Então, sempre é para todos, e eu não controlo a aprendizagem. Tá? Mas, professora, eu tenho aquela criança, aquele estudante com deficiência, que eu vejo pouca participação, pouco interesse, né? Às vezes o comportamento dificulta também um pouco. Bom, aí cada caso é um caso a ser estudado e percebido não só pelo professor que está com ele, mas pela equipe da escola se envolvendo e direção da escola. E há casos que requerem uma participação da área da saúde, porque o que nós não somos é profissional da área da saúde, né? Nós precisamos dessa articulação, nós precisamos da articulação do professor do AEE, que é ele que vai buscar essas articulações, certo? E aí vamos ver. Agora, se mesmo assim o menino não chegou àquele resultado que eu queria, não aprendeu sobre a expressão numérica que eu ensinei para todo mundo, ponto. Eu não deixei de apresentar a matéria para ele, eu não deixei ele fora da experiência escolar. Acreditem, isso é o que tem maior importância, tá? Eu tenho uma professora, tenho umas 3 professoras de matemática que fazem um trabalho incrível em Florianópolis. Incrível. Por terem esses conhecimentos, essa percepção, né, elas buscaram, nesse trabalho de diversificar atividades, elas conseguiram conduzir crianças com deficiência, inclusive com uma questão colaborativa dos outros estudantes. Né? Porque os outros estudantes, eu acho que tem até no próximo slide, deixa eu ver uma coisa.
Pode passar. Não, anterior. Aqui, ó. O último item das operações pedagógicas da escola e não operações clínicas da escola, né? Ó, é fazer o estudante estar atento, formar a atenção. E isso requer, para todos, o uso de técnicas e alguns tipos de disciplina para chamar a atenção. Os nossos estudantes não são estudantes com deficiência, eles estão dispersos, eles têm focos de atenção que os atraem mais. Então a escola tem que buscar essas técnicas de formar a atenção para o mundo que nós apresentamos para eles, né? Porque nós apresentamos o mundo por meio da matéria, da geografia, da biologia, das ciências, da matemática, da língua portuguesa, da língua estrangeira, né? É claro que esse ensino precisa ser repensado, porque ele não pode, como a gente falou, ser alienante, normalizador, normatizador. Ele não pode causar o desinteresse. Ele não pode estar pautado nessa matemática que a gente aprendeu uma vida inteira. E hoje, se a gente perguntar, né, eu faço isso, mas não vou fazer hoje. O que é uma expressão numérica? Onde é que a gente tem expressão numérica no nosso cotidiano? Poucos professores respondem. O que é uma equação de segundo grau? Onde que a equação de segundo grau acontece nas nossas vidas? Poucas pessoas relacionam. Mais triste ainda, perguntar para uma turma lá de Florianópolis, Campeche. Alguém já ouviu falar no Campeche, a praia do Campeche? A praia do Campeche, o mar do Campeche é o oceano. É o oceano Atlântico, não é uma baía, não é uma lagoa, é oceano, é mar de oceano. E o professor de geografia perguntar para os seus alunos, nativos de lá, quem daqui se banha no oceano Atlântico? Ninguém levantou a mão. Isso é preocupante. Não é preocupante a criança com deficiência que não aprendeu o que é o oceano Atlântico. Porque a experiência é o que dá sentido. É preciso todos estarem no meio de uma experiência que dê sentido. E muitos respondem na prova o conceito do Oceano Atlântico e não se dão conta que o Oceano Atlântico fica ali pertinho da casa deles. E isso é preocupante. Aí já é a questão da ensinagem, não é nem da aprendizagem. Quantas coisas nós aprendemos que a gente foi dar sentido só pós-escola? Então, esse dar sentido à experiência é buscar a atenção dos nossos alunos para essa apresentação do mundo, certo? Não vão chegar aos mesmos resultados, não vão chegar aos mesmos interesses. Vamos nos frustrar, mesmo com aqueles sem deficiência, esses resultados padronizados que a gente almeja. Então, eu acho que era isso, né, professora? Se a gente se libertar de tudo isso, não vai ser bom só para o estudante, vai ser principalmente bom para nós.